Responde e joga outra pergunta para mim e a gente vai trocando. Eu acho que é o caminho. Quando for lá para meia-noite, mais ou menos, nós estamos... E aí? Só repostando aqui. Pode ir? Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CRCast. É o seu microfone, ele não está cortando. Veio? Bom, de novo então. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um CRCast. Estamos aqui essa noite sem a presença da arquiteta Flávia, né, que ela teve um imprevisto aí, mas vamos tentar tocar aqui, né? E temos hoje aí o Gabriel, o engenheiro Gabriel, da cidade de Campinas. Ele veio contar algumas coisas com a gente aí, fazer explanar alguns assuntos aí, né, Gabriel? Bom, vamos começar apresentando a sua empresa. Hoje você tem uma empresa de engenharia e construção também lá em Campinas, né? A empresa Docman. E conta um pouco pra gente da onde surgiu, como é que apareceu. Bom, eu me chamo Gabriel. A minha construtora chama Docman, a gente é de Campinas. E é uma empresa familiar. A gente trabalhou muito tempo, durante esses 30 anos que ela tem hoje de mercado, com a área comercial. A gente veio de uma estrutura familiar e começou com meu avô, que fazia algumas coisas de manutenção. Meu pai trabalhou a vida inteira com isso. E eu tô desde cedo junto com ele, e eu perdi ele recentemente por causa do Covid, mas continuo tocando a empresa e os serviços. A gente não faz só área mais comercial, a gente faz algumas coisas de residencial, até algumas coisas de manutenção para alguns investidores e clientes que a gente já vem trazendo ao longo dos anos. Legal. E fazemos um serviço diferente em questão de orçamentos e preparação das obras, o gerenciamento da obra. Legal, legal. Bom, é mais para o pessoal, para apresentar para o pessoal, sim, né, dos nossos seguidores aí, amigos, clientes, né, do Instagram, do YouTube também. Eu e o Gabriel fizemos faculdade juntos, né, em Campinas na época. E eu trabalhei também na empresa, né, junto com o Robson, que era o pai do Gabriel. Então a gente já eu conheço a história, né, a história da empresa, mas para o pessoal saber aí. E a gente está se reencontrando aí, né, Gabriel, já há algum tempo. A gente nunca perdeu o contato, né, desde que saímos da faculdade e tudo, mas estamos reencontrando aí em alguns trabalhos, em algumas coisas, e isso é bem legal também. Mantivemos a parceria. Exatamente, né? Desde o começo da faculdade, né? Sim. Então a gente tá nessa junto aí dos trabalhos também. Bom, e então hoje nós convidamos você para vir aqui, mas para a gente poder trocar uma ideia também, passar pro pessoal algumas manhas de obra, alguns modelos, algumas coisas, né? Como você também está dentro dessa área, né? E vivendo o que a gente vive aí também. Então seria legal todo a gente dia trocar. Tem coisa nova, produto novo. Isso, tem muita coisa no mercado, né? Muita novidade. Então é um pouco disso que a gente vai conversar hoje, né? Um pouco atrapalhado aqui, de última hora a Flávia acabou, né, não podendo participar, mas
vamos lá, vamos fazer o papel dela aqui também, já para poder ficar um episódio bem legal aí para vocês, né? Então vamos lá, Gabriel, o que você preparou pra gente aí? O que você trouxe de assunto pro pessoal? Eu trouxe uma coisa que eu acho que é uma dúvida que a maior parte dos meus clientes tem, que eu acho que vai pegar muito cliente de você também, e que algumas coisas nos métodos construtivos que no nosso caso lá influencia tanto na parte de infraestrutura, de fundação, no custo da obra, sabe? Perfeito. E é uma coisa que às vezes o pessoal não dá às vezes tanto valor, e isso pode te causar um prejuízo a longo prazo, por ser uma coisa que vai te dar muita manutenção, muito problema, né? E que seria mexer com a parte da cobertura, né? Que envolve não só a estética dela, que seria a parte arquitetônica, mas também a parte de custo. E tudo isso... A execução mesmo em si. E tudo isso você precisa definir, tipo, já no conceito do projeto, que a arquiteta vai desenvolver. Ela precisa já saber o que o cliente está buscando, né? Então, o ideal é encaixar isso dentro do custo que o cliente tem da obra. Isso. E isso pode influenciar, por exemplo, um telhado aparente, um telhado embutido, o material que você vai aplicar, né? Geralmente o telhado aparente a gente usa a telha de concreto ou uma telha cerâmica, já no embutido a gente consegue dar uma economizada, mas tudo isso influencia muito no custo da nossa obra. Então, o que você está dizendo é que, basicamente, a escolha desse tipo de cobertura vai influenciar não só na execução dessa cobertura em si, né? Desses materiais que serão aplicados nessa cobertura, mas ele vai influenciar desde o projeto, então, e ele vai ter diferentes custos, vamos dizer assim, para a execução não só da cobertura, mas de toda a obra, é isso? Sim. Por exemplo, se você no projeto optar por uma laje inclinada, né, você vai ter uma telha aparente, que você ainda vai poder escolher. Você pode optar por fazer uma impermeabilização dessa laje, você pode ter algumas opções, e esse peso que ela vai gerar, ela pode mudar o custo da sua fundação, da sua estrutura, da parede pilar que você vai fazer, da ferragem que você vai usar na estrutura. Deixa eu só... tá sem som no Instagram. Confere pra gente, por favor. Mandaram uma mensagem aqui. Será que é o meu? meu? Dá uma olhada aí, por favor. Tá certinho? Saindo o som? Beleza. Vamos continuar, desculpe, porque sem som a gente não daria para continuar. Então, a laje inclinada, ela o tipo de execução dessa laje inclinada, ela já vai fazer direto a cobertura, né? E isso tudo influencia também na questão da passagem dos fios, né? Dos conduítes de fio, da hidráulica, né? Vai isso tudo. Então é nesse ponto que você diz que muda não só a concepção arquitetônica do projeto, né? Vai mudar a execução em si, né? Os valores disso também. Porque na hora que você vai fazer um projeto para o cliente, ele chega para você com uma verba para executar esse serviço, e você precisa encaixar a obra que ele quer executar dentro disso. A Flávia até se poder falar melhor disso depois. Mas, por exemplo, o cliente chega com uma verba, ela tem que montar o projeto dentro já dessa ideia, desse orçamento, para a hora que você for para a obra, você não ultrapassar. A hora que o engenheiro for orçar, ele conseguir ficar dentro, né? Então, não adianta o arquiteto planejar um telhado que vai aumentar o custo de fundação, de ferragem, da estrutura, vai dificultar você fazer a elétrica e a hidráulica, e ficar fora e quebrar o custo do orçamento do cliente. Certo. Entendeu? Você trouxe até, a gente conversou um pouco aqui antes de iniciar, né?
você trouxe alguns números, Sim, algumas medidas aí, né? Uma ideia. Não é muito bom passar esses valores assim, porque a gente chama de ter uma ordem de grandeza, para você ter uma noção, né? Para a gente ver se você está ficando fora ou dentro. E cada caso vai ser um caso também, né? Não só cada projeto vai ter o certo é você fazer um estudo para cada projeto, né? Mas a gente consegue pelo menos dimensionar, ter uma noção se você está muito fora ou está ficando dentro, usando esses números, tendo, né? essa base aí, né? Vamos dizer. Então quer dizer que basicamente a gente não tem hoje como falar tão certamente qual o melhor modelo então de cobertura utilizar, né? Porque vai ser, cada caso vai ser um caso. Por exemplo, a pergunta que mais acontece: qual tipo de telhado, por exemplo, ou de cobertura você tem o melhor custo-benefício? Vai depender muito do seu projeto, né? Do quanto ele é espaçado, quanto ele, se for um sobrado de água, né, que ele vai ter. Mas é uma coisa que a gente consegue ter uma noção de, por exemplo, quando você opta por um telhado embutido, nas obras que eu executei, a melhor opção é você usar uma telha sanduíche, porque a manutenção futura dela é bem mais longa, você tem menos problemas, mesmo quando você tem que fazer manutenção ou de rufo, ou instalação, passagem de telefone ou internet, você tem menos problema de estar andando em cima do que se fosse executado com uma telha fibrocimento. Tipo de manutenção, né? Ela é mais resistente para esse tipo de... Sim. Né? Geralmente a estrutura também é um pouquinho diferente, né? Para o uso dessas telhas. O espaçamento dela é maior, você pode usar uma estrutura mais leve, pode ser uma estrutura metálica, pode ser um steel frame, um galvanizado. Geralmente essas telhas sanduíches, né, como você citou, essa telha sanduíche ela é composta, para o pessoal que não conhece, né, ela é uma chapa metálica por baixo, uma camada de isopor, ou EPS, né, no meio, que também que serve como isolante térmico e acústico, né, e uma outra camada de proteção que fica exposta, né, na parte de cima, geralmente. Metálica também, né? Fazendo são materiais, são chapas galvanizadas que tem um tratamento já, ela aguenta muitos anos sem você ter problema, né? Ela, então, basicamente, né, hoje dentro dos valores de mercado aí, ela seria um pouco mais caro em comparação com as outras. Na instalação, ela acaba ficando assim, se for comparar com a fibrocimento, ela sai um pouco mais cara, ainda mais se você optar, porque você pode escolher ela com pintura, o que aumenta mais ainda a vida útil dela, mas a telha de fibrocimento ela é um pouco mais delicada. Se alguém for subir, fazer algum tipo de serviço ou manutenção, a chance de ter algum problema, né, andando por cima dela, ainda mais dependendo do tipo de estrutura que você usou por baixo. Quando o pessoal usa um metalon para fazer a estrutura, que eu, sinceramente, quando é metálica, é a que eu prefiro, um metalon tratado, com um fundo para ferrugem, essas coisas, ela tem uma seção muito pequena para essa telha de fibrocimento. Quando a pessoa pisa em cima, mesmo que ele ponha a tábua, a chance dela quebrar e ter algum problema é muito grande. Certo. E às vezes uma simples fissura nela ali, uma trinquinha, alguma coisa, é um ponto que pode ter... É melhor você trocar essa telha do que você fazer um remendo. Sim. Entendeu? Tá. Ainda mais se ela está na parte da água baixa, é melhor você, às vezes, trocar do que você fazer um remendo. A água baixa que você fala nas ondas da telha, isso, né? Na parte de baixo dela. Legal. Você comentou a respeito dessa telha metálica vir pintada, né? Ela teria aí... basicamente, ela tem duas funções em vir pintada, né? Ela pintada pelo lado de baixo,
é para ela poder dar um acabamento, é isso? Hoje a gente tem no mercado disponibilidade de você pode optar e comprar ela, né, pintada com as duas faces pintadas. Na hora que você vai comprar, você opta por essa escolha. Você pode comprar com as duas faces, uma face só. Muito lugar tem usado a parte de baixo, você pode comprar ela plana, onde ela já é um acabamento, então ela fica parecendo, sabe, um forro PVC. Ela já fica igual um forro. Então, se você fizer uma estrutura que vai ficar à mostra, que nem a gente faz em barracão, em galpão, até shopping, ela fica mais bonita, né? Já plana por baixo, ela já dá o acabamento. Tem lugar que está optando por ela preta, para fazer a infra de elétrica, já aparecendo mesmo para destacar e chamar a atenção. Mais industrial, que a gente chama aí, né, dos projetos. E a parte de cima, ela traz estando pintada, ela traz algumas facilidades, né? Também sim, na questão de insolação, né? Ela branca, aquela pintura branca, ela ajuda mais ainda o isolamento térmico dela. Certo, porque ela reflete mais o sol estando pintada. Legal. E aí tem diversos modelos também, não só dessa telha metálica, né? O pessoal vai colocando aí bastante opções, né? E aí temos também vários modelos hoje dessa da fibrocimento, né? O tamanho da onda, a espessura da telha. Por exemplo, eu posso optar por usar uma fibrocimento, usar uma estrutura de madeira, onde mesmo se for fazer manutenção, ela vai ter um apoio melhor e não vai dar problema quando eu estiver fazendo essa manutenção. E você precisa tomar alguns cuidados. Você pode fazer uma pintura nela também, né? Porque o nosso maior problema dessa telha de fibrocimento é que ela é muito porosa, né? E com o tempo ela vai estragando essa cobertura. Demora, mas você acaba tendo uma manutenção mais recorrente. Tá. Então, se você fizer uma pintura, ela ajuda mais ainda na questão do isolamento térmico. Ela vai guardar menos calor embaixo dela. E você só precisa, qualquer escolha que você fizer de cobertura, você só precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, a inclinação, que você não pode deixar. Cada tipo de telha vai ter uma inclinação certa que ela precisa para trabalhar. Né? O tamanho da onda, isso tudo ela vai ter uma especificação técnica, né? Para dar a vazão que a água precisa para ir embora. Você precisa sempre, às vezes até não é nem por maldade, mas o calheiro faz uma calha muito curta, né? O coxo da calha é muito curto. Você precisa ter um transpasse dessa telha, né? Ela precisa ter uma transposição para a água não voltar ou não ter o retorno. Para ela não fazer uma volta, né? Um vento, alguma coisa assim. Que nem lá em Campinas a gente teve uns mini furacões, uns tufões que aconteceu há uns anos atrás. E essa água ela pode voltar, né? Pode levantar a telha. Isso. Aí ela acaba entrando por ali mesmo. Não é nenhum problema da calha, né? Desse coxo. Então ela acaba retornando essa água para dentro da... Se o calheiro deixar esse coxinho muito curto e esse transpasse, às vezes não sobra espaço para você estar fazendo a manutenção, entendeu? Sim. Então, se você optou por um telhado embutido, aí você tem um problema que vai para dentro da sua casa. A escolha do telhado embutido em relação a custo de execução, você vê hoje que é o que tem menor custo. E por quê? Ou não é bem assim? O telhado embutido você vai ter uma relação de custo no material da estrutura, da telha mais barato. Eu invisto mais na calha e nas descidas dela. Que basicamente você está segurando toda essa água lá porque se ocorrer algum tipo de vazamento, um mau dimensionamento, uma chuva muito forte e transbordar, isso vai vir para dentro da sua casa. Se você tiver logo embaixo, não tiver uma laje, tiver logo gesso, algum forro de gesso, alguma coisa assim, ou está embaixo da sua TV onde está passando a calha, né? E você vai ter um prejuízo. Não só nos forros, mas nas lajes também. Geralmente a instalação elétrica está toda ali, então traz um certo risco, né, para esse. Então ela na execução e nos materiais, vamos dizer então nessa parte, ela é um pouco te traz um ganho, porque além dela ser mais barata assim,
você economizar nessa quantidade de material. Por causa da inclinação dela, né? Ela é muito mais leve do que uma telha cerâmica ou uma telha de concreto. Tá. Então quer dizer que ela vai aliviar um pouco as cargas que estão na estrutura. Sim, para você ter uma ideia, um metro quadrado, né, de telha de fibrocimento, você vai ter tipo assim uns 13, 14 quilos por metro quadrado, já com estrutura, né? E a telha de concreto, por exemplo, que é a mais pesada, você vai ter uns 54 quilos por metro quadrado. Com toda a estrutura e tudo. Caramba. Não, isso só a telha praticamente, por metro quadrado. Então, com a estrutura, você vai chegar a uns 60, 65. Fica muito pesado para sua laje, para toda a sua estrutura. Ah, sim. E nesse caso, a execução também é um pouco mais fácil, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente tem um problema aí, a gente até comentou em episódios passados, né? Que isso não é específico da região, ou nós temos um probleminha aí de encontrar profissionais, de repente, que tenham o conhecimento mesmo para executar alguns tipos de trabalho, né? O madeiramento, uma estrutura de telhado, né? É um desses casos, né? Ele acaba se tornando... A gente está passando por um período que praticamente toda mão de obra, tipo aquele pedreiro que fazia aquele serviço completo da casa, né? A gente está tendo umas especializações, e o carpinteiro de telhado também é uma profissão que está ficando... São muito poucos, e os poucos que tem, eles estão também com... Tá difícil, tem que entrar numa fila aí, né, para conseguir executar qualquer... Então, isso também a gente pode atribuir a esse fato, a questão do pessoal estar utilizando um pouco mais esse tipo de estrutura, né? Pela facilidade na execução. Sim. E de repente... tem subestrutura que a gente faz hoje, que é um steel frame, né? Um material feito de chapa galvanizada, parece o do gesso, assim, só que é mais reforçada. E ele é que nem um Lego, ele é muito mais simples de montar. A pessoa não precisa ter tanto preparo para conseguir montar essa estrutura, entendeu? Certo. Inclusive ela vem com uns kits de montagem, então é uma coisa bem mais fácil. O Arthur nos perguntou aqui se por padrão o telhado embutido não vai laje. Nem sempre, né? Na verdade aí é a questão do projeto mesmo, né? A questão de arquitetura, de dizer o que ela está contemplando ali, né? Ela pode ser aplicado tanto numa estrutura que tenha laje, como numa estrutura que não tenha e vai ser utilizado o forro, né? Tem dois pontos que pegavam bastante pra gente. Na parte comercial, a gente sempre optou por fazer a laje até por aumento de segurança. Tiveram alguns casos de shopping, o pessoal entrou pelo telhado e roubou o estoque da loja onde não tinha muita filmagem. Entendi. Porque não tinha uma laje, né? E na residência, eu sempre, para os meus clientes, sugiro fazer a laje, apesar de ter um custo maior um pouco, se tiver dentro do orçamento dele, porque aumenta ainda mais o seu conforto térmico. Né? E se ocorrer algum tipo de vazamento, ele tem que passar pela laje, a manutenção é um pouco mais simples, né? Ela vai estragar menos coisa, né? Vamos dizer assim, quando ela vier a vazar, né? Se ocorrer. E lembrando também que esse telhado embutido ele vai ter uma característica aí que tem que ficar bem forte na cabeça do cliente ou de quem vai utilizar a casa ou responsabilizar pela casa, que a manutenção tem que ser periódica, né? Sim. Principalmente se tiver algumas árvores perto, muito próximo, né? Por exemplo, para os meus clientes, quando é possível, a gente tenta indicar duas coisas que ajudam muito na manutenção. É você fazer um dimensionamento do coxo mesmo. Então, a gente pega a média de chuvas da região, dos últimos anos. Você pode pegar 10, 12, 20 anos. Você pode fazer um cálculo bem dimensionado. E investe bem na calha, como eu falei. Então você dimensiona ela bem, tenta deixar ela bem alta, para ela ter
capacidade, chova além do normal. E dimensionar a vazão. Então, tipo assim, se eu tenho 10 metros de uma calha, eu vou fazer pelo menos 4 descidas. Uhum. 2 seriam suficiente de tubulação de 100 milímetros, mas você deixa uma como se fosse reserva, porque geralmente o coxo ele vem, às vezes, ele vem mais estreito e depois ele aumenta um pouco, né? Então, você na parte mais estreita eu sempre deixo como se fosse um ladrão, um dreno. Essa parte mais estreita, na verdade, é para ajudar nesse escoamento dela, né? Ela vai mudando de seção para poder ajudar no escoamento. Você tocou num ponto interessante que às vezes alguns clientes têm dúvida nisso. Alguns clientes ou até alguns executantes de obra falam assim, e se a gente optar por fazer o encanamento todo embutido na estrutura, para não ficar aparecendo né, as descidas dessas águas aí das Vai do projeto também. Vai muito do projeto, mas vale lembrar assim que como esse dimensionamento vai fazer diferença também, né? Como você citou, o cano de 4 polegadas, né, que é o 100 milímetros, ele é um pouco mais difícil da gente conseguir passar ele dentro de uma parede, né? E muitas vezes até não vamos julgar aqui se está errado ou certo fazer isso dentro de uma seção de pilar, né? Claro que dentro da seção do pilar não pode ser feito isso porque você está perdendo resistência desse pilar, né? Então o que geralmente alguns profissionais fazem é aumentar a seção desse pilar para poder passar uma tubulação do lado, mas nesses casos, na maioria das vezes que eu vejo, não consegue se aplicar um tubo desse de 4 polegadas. Né? Então você vai diminuir essa seção, vai colocar um tubo menor ali, um de 75 milímetros, por exemplo, para poder deixar ele encaixado ali dentro da estrutura. Então, vamos dizer que seria melhor, nesse caso, a tubulação externa, porque daí você não tem essa preocupação, né? A tubulação externa é mais fácil de você fazer uma manutenção. Se ela entupir, né, você vai ter formas de desmontar se precisar. Legal. Diminuir a seção de 100, às vezes, depende da região e do lugar do vizinho, né, de ter uma árvore, alguma coisa. Às vezes, para você conseguir desentupir, se ela entupir, descer e parar na metade, às vezes fica muito difícil, ainda mais se essa tubulação estiver embutida. Você vai ter que às vezes quebrar uma parede. Às vezes você vai ter que intervir mais, mas eu sempre tento ver se às vezes vale a pena você investir um pouco mais nisso e fazer uma tubulação com uma pintura tipo eletrostática, mas deixar ela externa, sabe? Então você faz ela de chapa galvanizada, faz uma pintura, alguma coisa até você tenta até falar com o arquiteto e destacar ela na arquitetura, junto com a arquitetura, entendeu? Legal. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente tinha muito problema, o calheiro sugeria para o cliente e fazia aquela seção quadrada, né? E ela dá mais problema ainda de entupir. Né? E então a gente ficava assim, tendo que explicar para ele, olha, não vale tanto a pena, depois você vai ter mais manutenção. Era por pura estética mesmo, que às vezes optava por fazer essa quadrada aí, ou por ser mais fácil às vezes de dobrar essa peça, né? Alguma coisa assim. E ela hoje a gente tem algumas coisas também que vão mudar um pouco esse padrão, né? Está sendo bastante aplicado aí em algumas obras, não só de alto padrão nem nada disso, mas às vezes pegar toda essa captação de água e colocar isso numa cisterna como uma reserva, né, para depois cada vez mais poder utilizar essa água para um jardim ou para lavar uma calçada, alguma coisa, né? Então usa para privada da área de churrasco. Isso, tem muita utilidade. Ela não vai ser uma água potável, mas é uma água limpa, né? Vamos dizer assim, ela vai ser uma água que só vai escorrer pelo telhado. Então, daí nesse caso, acaba se utilizando essas tubulações todas encaminhadas para um reservatório, né? E aí, nesse caso, ainda assim seria melhor fazer ela externamente, porque você possivelmente tem até alguns sistemas, acho que a gente já trabalhou em obras juntos até que nós aplicamos isso, né? Esse sistema de captação e armazenamento. E aí, no meio dessa tubulação, a gente usa alguns filtros, né? Sim, ele vai fazendo
Uma pré-seleção. Isso, para não deixar as folhas ou qualquer, né? E ela não entupir, de repente, esse encanamento lá na caixa, no reservatório, depois, né? Tem uma pergunta aqui, como funciona a questão do telhado verde? Vamos lá. Telhado verde tem diversas nomenclaturas aí, né? O que vão definir ele como o que vai definir ele como um telhado verde, né? Você tem os materiais de reciclagem, tem as telhas onduladas que parece a fibrocimento, mas elas são de materiais reciclados, né? Ela tem uma vida útil bem curta, né? É um material assim que eu não gosto muito de aplicar. Mas você tem, em alguns casos, você faz uma laje impermeabilizada e o pessoal põe grama. Ah, sim. Não sei se você já chegou a ver. Verde também, essa eu acho bem legal. Ela ajuda muito no conforto térmico do imóvel, só que você precisa fazer uma impermeabilização dessa laje, que você vai ter um gasto maior e você vai ter essa manutenção que vai ser uma área verde na sua cobertura. Isso, ela vai estar... Teoricamente, ela vai ser uma área que vai ficar recebendo água ali, ela vai ficar, né? Ela pode... Então tem que ter um tratamento aí para isso, né? A gente fez 2 vezes isso por cima já de uma residência, e o que a gente fez foi fazer a manta asfáltica, né? Por baixo. A gente fez uma proteção mecânica por cima, e por cima disso a gente aplicou um Via Plus, um produto que ajudou a proteger essa proteção. Entendeu? Para que esse vegetal que está ali em cima, então não acabe agredindo porque depende muito do que a pessoa vai fazer em cima depois. Se você deixar muita área de terra e você plantar alguma coisa que enraiza muito forte, ela pode tentar penetrar nessa camada de proteção mecânica que você fez. Às vezes a gente vê ali numa calçada, às vezes externa ali que nasce uma graminha, ela fica atrapalhando um pouco a estrutura, né? E, bom, nós falamos bastante da questão do telhado embutido, né? Tem as características aí, nós não estamos, claro, aqui para falar nem bem nem mal, né? Nós estamos para demonstrar alguns pontos, né? De prós e contra também, né, para uma escolha, né, desde o projeto. Então, aí, vamos falar um pouco mais dos demais modelos aí, dos mais utilizados, né, claro, tem diversos, né. O telhado aparente, né, ele entra junto com a arquitetura da casa, como ele vai ficar 100% à mostra. Você tem as opções de telha cerâmica, que é a mais comum usada. Você tem a telha cerâmica esmaltada, que ela tem a pintura, e tem as tégulas de concreto, que são muito utilizadas hoje em dia, porque a durabilidade dela é muito grande. Né? E tem diversas cores, né? Ela tem um material que é mais esmaltadinho também, mas... Ela tem inclusive essa telha de concreto, alguns fabricantes, né, ela tem uma película, né, dentro dela, uma película que faz com que ela seja impermeável também, né? Então ela não retém água, né? Uma vez conversando com um fabricante de telhas, eles tinham os 2 tipos de fabricação, tanto a de concreto como a cerâmica, né? E ele me explicou e até me comprovou algumas coisas nesse sentido, através de alguns testes, né? Que a telha cerâmica, ela acaba retendo muita água, né? Numa chuva, e ela praticamente, vamos dizer assim, ela dobra de peso, né? Por metro quadrado, porque ela tá com acúmulo de água nela, né? Ela é mais porosa, assim. Ela é mais leve, a peça em si é mais leve do que a de concreto, porém ela retém água. Então, quando você faz uma estrutura dimensionada para suportar aquele peso da telha, né, da cerâmica no caso, e ela retém água, ela aumenta muito. Então, muitas vezes a gente vê a estrutura, o telhado acaba entortando um pouco, acaba selando em alguns pontos, né? Pode ser essa uma das causas, né? E já a telha de concreto, ela já é mais pesada por si só, a peça, se bem que são utilizadas, geralmente ela é maior, né? O desenho é maior, então são utilizadas menos peças por metro quadrado,
mas com esse peso, a estrutura já foi calculada para aquilo, né? Já foi estruturada para aquilo e ela acaba, como não retém água, o peso dela não altera, né? Então ela acaba, é um assunto que, sim, pouca gente vai se atentar nisso, né? Tanto que há poucos anos atrás a gente comprava a ripa, ela tinha uma espessura e hoje eles vendem falando até que é o ripão, né? Ela é quase o dobro da ripa que usava antigamente. No caso da... A ripa são os suportes, né, dessas onde você apoia essas telhas. Onde fica apoiado diretamente. A telha cerâmica para a telha de concreto, ela dá uma diferença de uns 10 quilos sem estar molhada. Certo. Só que molhada ela pode passar o peso da de concreto mesmo. Então acaba judiando um pouco assim, né? E a telha de concreto, quando você quer chamar alguém para fazer aquela lavagem, limpeza, você não estraga a impermeabilização. A telha cerâmica, se você ficar fazendo lavagem com essas máquinas de alta pressão, você acaba estragando, porque ela tem uma impermeabilização mais na superficial. Na superfície. Entendeu? Sim. Então você vai aplicando esse jato, né, com essas lavadoras e você vai tirando aquela camada ali, ela vai ficando mais... Ela vai ficando mais porosa e vai enfraquecendo também a telha, né? É um assunto bem legal, né? Você vê que assim, muito pouca gente se preocupa a telha cerâmica, né? Se você comprar, às vezes, ela com o barro, o material que ela é feito, não tem muita qualidade, igual o bloco de barro, cerâmico, ela, com alguns anos, ela pode começar a esfarelar. É bem comum, sabe? E ela aumentar muito essa porosidade, tipo assim, pegar uma semana chovendo, que nem a gente está praticamente desde o ano passado, com chuvas constantes. Isso. Ela satura e pode começar a infiltrar mesmo água para dentro também da residência. Ela mesmo acaba... Isso acontece também na telha de fibrocimento, né? Às vezes é que eles falam... A lavagem dessa telha também prejudica o material dela. Da telha de fibrocimento também. Né? Eles falam até que ela assoa, né? Ela acaba transpassando essa água, né? Depende, claro que depende do fabricante, depende do tipo de telha, né? Já temos tecnologias aí disponíveis que acabam desenvolvendo produtos já, né? É por isso que não dá para você ter um valor exato de quanto fica uma cobertura. Porque, por exemplo, se você pegar a telha de fibrocimento e fizer pintura, ou mesmo essa de cerâmica e tiver também uma aplicação de algum produto hidrofugante antes de você aplicar ela lá, que também é possível, mas aumenta bastante o custo, porque você vai ter mão de obra, porque você pode fazer igual faz com aqueles pisos terracota, você impermeabiliza ele antes da aplicação. Entendeu? Você pode comprar uma telha comum, aplicar um hidrofugante nela, que vai impermeabilizar ela e fazer a aplicação no seu telhado. Você vai aumentar mais ainda a vida útil que ela te deu de garantia, que a empresa te deu. E falando um pouco mais nessa questão do telhado aparente, a gente vai ter uma alteração não só no valor dos materiais, da estrutura, no valor no item cobertura mesmo, né? Mas não vamos ter só essa alteração desse item, né? No valor de execução, porque essa estrutura para uma cobertura aparente, geralmente feita com uma estrutura em madeira, né? Além do fator a madeira ser um pouco mais caro hoje, né, do que alguns outros materiais, ela também vai dar uma sobrecarga maior, é isso? Então você vai ter que se preparar no projeto já desde a estrutura de fundação, aí? Desde a fundação, os seus pilares, as suas paredes, você vai ter um reforço, né, para sustentar esse peso extra. Por exemplo, você pode optar por um telhado aparente. Na vida útil dele, você vai ter manutenções que você vai lá e troca uma peça de telha, muito mais rápido e muito mais simples para resolver. Então você vai ter um ganho assim, num longo período, que é muito mais simples. Se você tiver um sobrado e for o telhado embutido, para você subir com o material, para você trabalhar lá dentro, para você às vezes ter que trocar ou mexer em alguma coisa de fiação,
Você tem que remover toda essa telha, ou, né? Então, é um trabalho mais caro, mais difícil aí, né, de executar. Temos uma pergunta aqui do senhor Isaac. Boa noite, senhor Isaac, tá junto com a gente aí, obrigado pela participação, viu? É aconselhado o uso de manta, bidim e impermeabilizante para o uso de telhado verde? É um pouco daquilo que a gente comentou, né? A manta bidim, na verdade, ela faz um filtro, né? Ela vai fazer um filtro para essa estrutura vegetal que está em cima aí, né? Ela vai fazer... e o impermeabilizante, com certeza, né? Utilizar esse impermeabilizante, porque é o que a gente falou um pouquinho... Eu não sei se é familiar para todo mundo, mas a gente usa uma manta que ela é um pouco diferente, ela chama Macdrain, ela tem um bidim, mas ela tem como se fosse... Não chega nem a ser aquele pelinho verde da esponja de lavar louça, ela é mais grossa. É como se fosse aqueles tapetes de... Um carpete, assim... Ela cria um espaço, então a terra fica encostada nesse bidim, ela dá uma passagem para esse espaço vazio de fora a fora. Então, quando você vai fazer essa proteção mecânica que você vai fazer na impermeabilização da manta asfáltica, você tem que jogar ela já para todos os pontos de drenagem que você vai ter. Entendeu? Para todos os pontos ladrão, tudo que você tiver. E a impermeabilização, com certeza, é o primeiro ponto aí, né? Mais importante, vamos dizer assim, né? Porque você vai estar com uma estrutura basicamente molhada aí em cima, né? O tempo todo. Só para retomar, por cima da manta, você tem que fazer uma proteção mecânica. Não necessariamente você tem que aplicar aquela segunda impermeabilização que eu comentei, mas é muito recomendado porque a chance de você ter rachaduras, se você demorar para fazer esse telhado verde, você pode ter alguma coisa que aconteça uma rachadurinha que apareça nessa uma fissura, proteção mecânica e depois ser um ponto de enraizar e aí chegar alguma coisa na manta. Entendeu? Perfeito. Tá. No caso de um telhado com madeiramento aparente, o tipo de telha vai determinar qual o tipo de madeira a ser utilizado? Vai, eu entendo que vai pela questão do peso, né, que a gente estava falando. Por exemplo, se você fosse falar assim, eu queria comprar pinos porque ela é mais barata, o pinos você vai ter que pôr muito mais madeira, em metro cúbico de madeira, você vai usar muito mais madeira, porque ela precisa ter a ripa bem maior para aguentar a resistência, as suas vigas. Então, tipo assim, é melhor você usar uma madeira um pouco mais nobre, né, para você... Que vai ter uma resistência maior, um suporte de carga maior para esse tipo, para determinado tipo de telha. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a garapeira para esse tipo de madeira, porque eu acho que ela tem uma resistência boa. O carpinteiro não gosta muito porque ela é mais dura para você trabalhar e fazer os cortes, mas ela tem uma resistência muito boa, você consegue ter seções da viga melhor. Certo. Então, para o custo da obra fica melhor. O preço da peça em si é um pouco mais caro, da madeira em si é um pouco mais caro pela qualidade dela, mas você acaba podendo utilizar algumas peças menores, seria isso? Legal. Então, a gente, só voltando um pouquinho no assunto sobre o peso, né, dessa estrutura, então a gente já tem que dimensionar um pouco melhor a estrutura da casa em si, desde a fundação, né, para que ela suporte determinado tipo de cobertura. Por exemplo, só uma ordem de grandeza, que nem a gente comentou no começo, tipo assim, a telha de concreto vai pesar 54 quilos por metro quadrado, e a telha fibrocimento vai pesar de 12 a 13, 14, dependendo. É uma diferença muito grande. Se você pegar uma casa de 150 metros, por exemplo, você vai ter tipo 5 mil quilos de diferença de um telhado para o outro. Tá. Né? Só no item estrutura aí você tem 5 toneladas de diferença. Você entendeu? De carga, entre telha e estrutura você vai ter uma carga bem diferente para distribuir. Consideravelmente diferente.
E aí, isso é o que vai influenciar na estrutura total da casa, né? Como a gente comentou, né, na questão, não é só... Então, a escolha desse tipo de cobertura, ele vai estar diretamente ligado a vários fatores, né? Desde desse fator que a gente comentou, de ter uma árvore muito perto, né, ou uma ou várias. Ou estar num lugar muito aberto e ter uma região com muito vento. Certo. Né? Você pode ter uma influência se você tem uma telha cerâmica que ela é mais leve, você tem uma região com muito vento, por mais que você faça os encaixes, às vezes você vai ter que fazer uma amarração, porque ela precisa ter uns 35% de inclinação para ter o escoamento da água e ela não saturar pelo tempo que a água demora para escoar nela. E você pode ter uma telha que voa se você tiver, entendeu? De repente num descampado muito, não tem vizinho nenhum. Como vocês fazem quando o cliente escolhe um telhado no começo do projeto e decide mudar no meio do caminho com relação ao reforço de fundação? É uma boa pergunta, né? A gente acaba sendo surpreendido aí. É muito difícil, porque na hora que você está estudando o projeto, a gente vê primeiro a questão do financeiro também do cliente, né? Tudo que você muda no meio do decorrer da obra, você acaba gastando mais. Isso. Entendeu? Porque se você tiver que fazer um reforço da estrutura, você já vai estar gastando um dinheiro que não estava na previsão do seu custo. Né? Se você fez um financiamento, se você fez um empréstimo, então você já vai estar cortando itens do futuro da sua obra. Às vezes não é só uma simples alteração assim, né? Vai envolver muito mais coisa que... Porque você vai ter que ver qual é a nova opção, estudar a carga que essa nova opção vai trazer, se for maior, né? Se for menor, os elementos estruturais já foram previstos para se a carga for menor, você não vai ter problema. Se for maior, você tiver que fazer alguns reforços, você já vai ter que ver aonde você vai poder fazer, como isso vai mudar a sua arquitetura, né? Então você vai ter que criar algum pilar na fachada. Não só de cobertura, mas de pilares. Ou vou fazer um pilar interno para poder suprir isso. Né? Ou utilizar de materiais um pouco mais caros, né? No caso aí, por exemplo, uma viga de madeira um pouco com dimensões um pouco maiores. Ou alguma estrutura metálica. Alguma estrutura mas metálica. Tudo vai estar fora do orçamento inicial. Do que já entendeu? foi. Então, e aí você corre muito risco de estourar o orçamento e não conseguir concluir a obra, que também é um prejuízo. E é o grande desafio hoje, né, que a gente encontra aí na construção civil, é esse, né, se manter dentro do... Tudo que você mudar enquanto estiver no papel e no projeto é mais barato do que você mudar na obra. Né? Então, na fase, a importância da fase de desenvolvimento. É fazer esse estudo. Então, o mais importante é realmente o cliente chegar e falar, olha, eu tenho tanto para trabalhar, eu tenho esse valor para trabalhar. Você tem que fazer uma reserva técnica que a gente deixa para fazer os acabamentos, algumas coisas pequenas coisas saem do custo, né? Então, na fase de acabamento, o cliente quer escolher, às vezes, se é um material diferente, uma coisa... Tem um lançamento, né? Um material aí um pouco mais... Entendeu? Porque essas coisas acabam valorizando a obra, né? Tem algumas opções que você vê que acaba valorizando a obra e valoriza o imóvel do cliente. Então, tem coisa que vale a pena você deixar nessa margem para esse finalmente. Mas toda a parte de estrutura, de telhado, por exemplo, que nem a gente estava conversando mais cedo, eu fiz várias obras e vários levantamentos. Eu sei que a estrutura da cobertura, você pode ter um custo entre 7% até 15% do valor da sua obra. Tá. Entendeu? Então, dependendo do padrão, dependendo do tipo da arquitetura da sua obra, então isso é muita coisa, né? Às vezes optando para fazer uma troca no projeto ainda desse telhado, você consegue economizar assim 11 mil, 15 mil reais, até 20 mil reais, que depois você pode pôr em móveis, aplicar entendeu? Num outro acabamento. Isso sem perder também essa arquitetura, né? Sem perder o design ali que foi desenvolvido, mas tem que ser tomado esse
tem que tomar esse cuidado, né? De já prever Por isso isso. que o arquiteto e o engenheiro tem que trabalhar junto, não pode ser equipes que não se conversam, né? Distintas aí, né? Acaba ficando muito difícil. Porque nós estamos comentando isso com base em casos reais já, né? De execução que você fez, da época que a gente até trabalhou junto, né? E então a gente costuma passar isso, né, pro cliente mesmo desde o projeto. Existe algum tipo de cobertura que vocês não recomendam? Olha, eu acredito que não, né? Não tem um tipo de que a gente não recomenda. Claro que cada um tem a sua particularidade, né? Um outro tipo de não é uma cobertura, né? Mas ela ela faz a mesma função, são as lajes impermeabilizadas, né? Hoje tem alguns usos para isso, né? Então, ela também tem vários cuidados que precisam ser tomados, né? Assim como as demais. Então, eu não tenho algum modelo que a gente não indicaria. Eu acho que seria tomar mais cuidado. Por exemplo, eu já vi muita obra com a laje inclinada que foi mal executada. Depois eu posso até te arrumar umas fotos para uma outra situação. Onde, tipo assim, eles fizeram a laje inclinada e foi deixado só uns tijolinhos para fora para fazer o encaixe das telhas. E aí o que acontece? Esse tijolo ele apodreceu e ele perdeu a garga, então as telhas não estavam mais ficando... Qualquer vento, qualquer coisa que tivesse... Então assim, o cliente dessa casa teve que trocar isso daí, teve um custo alto depois, e antes disso ele passou por 3 ou 4 chuvas que as telhas desceram, ele pagava alguém para arrumar, só que em 2, 3 meses já tinha problema de novo. O problema. Então... Entendeu? E para trocar que seria essa ripa, esse apoio da telha, que era um telhado aparente, foi preciso tirar todas as telhas, tirar esses tijolinhos, refazer o negócio. Então, tipo assim, ele teve um gasto que foi... Do concreto da laje que estava ali. Você entendeu? Ele teve um gasto que foi, tipo, praticamente refazer o telhado. Entendeu? Por conta de uma execução, às vezes um detalhezinho, né? Entendeu? Então, eu não recomendaria esse telhado de laje inclinada? Não é que eu não recomendo. Mas essa tipo forma que fizeram, não dá pra falar, entendeu? Pode até, né, ter por exemplo, forma que eu não faria cobertura de uma casa com aquelas telhas que são de material reciclado, entendeu? A de PVC, ela ainda tem uma resistência, mas ela tem que ser uma chapa grossa. Tem algumas marcas que a chapa dela é muito fina, então ela é muito leve. Até um empuxo de vento pode estourar ela no parafuso e você ficar sem uma parte do telhado num dia de chuva muito forte. E ela, claro que, né, existem diversos fabricantes, tem padrões e padrões aí, né, modelos e modelos, mas tem alguns que elas acabam sendo muito frágeis, né? Então, às vezes, até o peso da água mesmo ali, ela acaba tendo um acúmulo de água ali, ela porque assim, elas, que nem a de fibrocimento, o fabricante ele dá um espaçamento mínimo e um máximo que você pode ter. Se você for trabalhar com o máximo, você precisa ter uma inclinação maior do que a mínima recomendada. Né? Porque se você tiver muitos dias... Você vai trabalhar com o máximo de espaçamento, você tem que ter uma inclinação maior para a água não ficar, para ela escoar mais rápido. Porque se você trabalhar com o espaçamento máximo que eles recomendam, a chance de você ter com vários dias de chuva, ela acaba ficando mais mole um pouco e ela dá uma afundada. Retenção de água. Entendeu? A gente não consegue citar qual é esse espaçamento máximo. Porque depende do modelo. Depende do modelo, da espessura da telha, né? Então, cada fabricante, cada modelo dessa telha é que vai determinar. Porque ele é feito por apoios, né? Então, se você tem uma telha com 2,44 m, que é o mais comum da ondulada, por 1 metro, você precisa ter apoio pelo menos a cada 80 centímetros. Entendeu?
que é o recomendado aí, né? E também isso vai depender do tipo de estrutura que você está utilizando abaixo, né? Tem toda essa... Que nem eu falei, se você usar uma de metalon, ela é muito... Porque o metalon ele fica reto e o apoio dela fica muito pouco. Ah, tá. Entendeu? A seção de apoio dela é muito pouco. E aí você ficaria com uma estrutura aí onde você até, na maioria das vezes, vai conseguir parafusar ela de uma maneira ali, né, arriscada, vamos dizer assim, mas esse apoio vai ser pouco, né? Então isso não vai só influenciar se de repente ela vai correr dali ou se ela vai... Então às vezes a pessoa fala assim, mas a telha está no lugar aí, né? Mas se ela, por exemplo, tiver uma barriga que a gente fala, né, no meio dela aí, geralmente a tendência é que as pontas dela levantem, né? Isso pode ser um ponto de entrada de água ali. Você né, lembra lá na fundação, aquelas telhas que você chegou a ver também no telhado que a gente foi fazer? Sim. Eram telhas de 8 metros, né? Que é um modelo que chama caletão. Ela tem quase 10 milímetros de espessura, mas ela é feita de fibrocimento. E a queda estava muito pouco e elas embarregaram com um período de chuva muito grande. A estrutura não suportou e aí as telhas se acabam perdendo. O espaçamento estava grande e a inclinação pouca para dar. Era um prédio comercial, né, que a gente fazia e tinha muita manutenção de cobertura lá, né? Por esse fato, às vezes, né, uma escolha errada, vamos dizer assim, né? Às vezes por conta de preço, às vezes por conta de prazo, né, de execução, alguma coisa acarretou por um período aí de 20 anos, devia ter mais ou menos aquela cobertura, e sempre com problemas de manutenção, que geravam manutenção. Era muito recorrente. Né? Legal. Então, assim, nós citamos aqui basicamente os modelos mais utilizados, né, dessas coberturas. Mais uma vez só reforçando aí que nós não estamos falando nem bem nem mal, né? Nós estamos só analisando esses modelos e analisando o formato de execução, né? Mas não estamos dizendo se esse é o formato correto ou esse é errado. Não existe isso, né? Não tem... Para o cliente o melhor é atentar para qual modelo encaixa na arquitetura dele e fazer um bom estudo desse que ele vai optar. Entendeu? De custo, a característica da região, né, que ele vai estar aí por conta dessa manutenção. Por exemplo, uma recomendação só. Se você for fazer um telhado aparente, vale a pena investir bem na estrutura, né, no tipo de telha. Se você vai fazer ele embutido, é você fazer as saídas e a calha que vai receber... dar um foco maior nessas peças que vai ser as mais chaves. E tem a questão de não pensar só nessa questão de preço, né? De valor aí, porque vai influenciar, por exemplo, como é a característica aqui, né? Nos empreendimentos que a gente atua. A maioria das casas são casas de veraneio, então, ou seja, não tem um uso constante daquela casa, né? Então, às vezes a manutenção ficando um pouco mais... a manutenção que a gente diz do mais básico mesmo, né? Às vezes da pessoa tá ali para ver se não teve um acúmulo de folhas dentro dessas calhas, né? Às vezes até a foligem mesmo, né? Ela acaba tendo um acúmulo ali, vai entupir. Às vezes a obra do lado levanta muita poeira, quando chove, lava e está empoçando num canto. Ela fica ali, ela tapa, né? Ela acaba obstruindo essa passagem de água aí e dá vazamento para dentro da casa, né? Então tem que se atentar a todos esses detalhes também, né? A questão de ficar esteticamente mais bonito, né? Um modelo ou outro, mas tem que pensar em tudo isso. A gente já teve tanto caso, tipo, era um lugar que não tinha árvore, não tinha nada, estava entupido, a calha transbordou porque tinha uma pomba morta entupindo a boca do cano, uma sacolinha que saiu voando e entupiu também, entendeu? Então, às vezes, é até de surpreender, né? Não é só essa questão de folhas de árvore, né? E tudo. Tem vários... O clima da região influencia no tipo de cobertura.
exemplo, o Nordeste do país e o Sul do país? Você pode pôr alguma coisa que dá, por exemplo, no Nordeste, quanto melhor o isolamento térmico, como no Sul, você também pode usar o mesmo isolamento para conforto térmico, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer o telhado com cerâmico ou com a tégula mesmo, a telha de concreto, é muito importante, se você puder, pôr a manta aluminizada que vai por baixo, que ela ajuda a proteger a sua laje de calor, seu conforto térmico dentro da casa vai ser muito melhor. Tá. E eu coloco, quando vou fazer a telha de fibrocimento, também eu coloco essa mesma manta, porque a sua caixa d'água vai ficar com água menos quente, num lugar muito quente, e num lugar frio ela ajuda a dar uma segurada também. Segurar um pouco essa... Entendeu? É mais então a questão do conforto térmico mesmo, né? Tanto para... se você tiver uma laje boa, se você fizer uma proteção na laje, às vezes você não precisa fazer, às vezes só uma pintura pode resolver. Que nem a maior parte aqui no Sudeste, a maior parte das casas, eles fazem aquela pintura branca que ajuda a refletir. Tem algumas tintas que ela tem até microesferas que ajuda mais ainda, porque ela cria um bolsão de ar, né, na própria pintura. É como se fosse uma tinta emborrachada, né, mas ela ajuda a proteger mais ainda do calor, da radiação do calor. Legal. E essa pode ser a dúvida, né, de algumas pessoas. Essa aplicação dessa pintura pode ser feito depois que você já tem o telhado, a cobertura pronta ali? Pode, mas com mais tempo dela pronto, né? Tá. Ele talvez seja a pergunta. Sim. Assim, eu já tenho há 10 anos o meu telhado, eu posso fazer? Pode, mas o ideal é você fazer uma limpeza dessa telha para o material aderir direito. Né? Tá. Então, aí você entra com aquele serviço da lavagem que a gente falou. Ele tem que ser uma pessoa que saiba fazer esse serviço, porque se você lavar com a máquina muito de perto e a sua telha já tiver alguns anos, ela tá mais porosa e mais macia para essa máquina, com a pressão dela, poder estragar mais a sua telha. Você vai estragar mais a sua telha. A maioria das vezes ali a própria pessoa que está executando, às vezes acaba quebrando muito dessas telhas ali, né? Então, às vezes ele pode nem quebrar, mas ele vai enfraquecer. Então, a máquina, na hora que ele está fazendo essa limpeza, ela não vai estar tirando só aquele musgo preto ou aquela camada que está por cima, ele pode estar tirando pouco do material da própria telha. O fabricante não recomenda fazer essas lavagens, porque ele fala que é a película superficial que tem a maior parte do impermeabilizante. Ela tem até um lado que você tem que ficar atento na instalação, mas não seria fazer essas lavagens, ainda mais uma recorrência dessa lavagem, entendeu? Só por estética, para ela ficar bonita. Então dá para aplicar então essa pintura posterior, mas você tem que estar com essa base onde você vai aplicar. É importante que você contrate uma empresa que saiba bem o que está fazendo, que ela te dê uma garantia, você fazer um bom contrato com ela. É importante não chamar uma pessoa que fala que faz e cobrar um preço e você fazer, entendeu? Pintar lá, porque daí você não vai ter uma segurança. É um tipo de tinta específica, né? Muitas vezes tem até... Tem uma garantia da aplicação. E tem um equipamento específico para aplicar aquele tipo de tinta, né? Esse tipo de trabalho. Legal. Bom, dentro desses que a gente comentou, tem mais algum que você gostaria de salientar para a gente aí? Eu acho que a gente passou pelo custo-benefício, né? Vai depender um pouco do projeto, mas a gente deu uma abertura de todos, assim. Isso. Então, resumidamente, né, para a gente fazer para o pessoal que chegou agora aí, nós falamos um pouco a respeito dos modelos mais utilizados de cobertura, não só em relação a custo-benefício em termos de valores, mas também de prazos, de formatos de execução, o que cada um pode trazer aí de dor de cabeça ou de facilidade, e tentando demonstrar um pouco mais para o pessoal a importância de fazer uma boa escolha, né? Desde o projeto para o que você vai usar.
Eu acho que é o mais importante, você já pegar do projeto, não mudar na obra, né? Ao decorrer da obra, né? Porque isso vai influenciar na estrutura, vai influenciar não só nos custos dessa etapa. Você optando pelo seu projeto, porque a construção é tipo um sonho que você tem, você está construindo para um planejamento que você está fazendo. Então você pegando aquela sua ideia e trabalhando no papel, já em conjunto com um arquiteto, com um engenheiro, você vai conseguindo fazer alguns estudos. Por exemplo, olha, se você fizer com a telha de concreto e for usar o aparente, você vai ter uma manutenção com um período bem maior, né? Mais difícil dela sair da posição por causa que o peso ajuda a manter ela bem na garga do apoio que ela está na ripa. Sim. Então, são alguns detalhes. Ela vai ser um pouco mais cara, né? Então, olha, se a gente usar essa daqui, vai ser esse valor. Se a gente usar essa outra, você vai ter esse outro valor, mas você vai ter uma manutenção maior. Tá. Então, é esse estudo que é o ponto-chave que você faz durante a etapa de projeto. E eu acho que é uma coisa que a gente não precisa nem reforçar tanto, né? Porque tá bem claro aí, a estrutura de cobertura da casa, ela é uma das mais importantes aí também, né? Porque ela vai receber diretamente essa chuva e que vai... água de vai chuva proteger, que vai receber, você da chuva e das intempéries. Isso, de tudo isso. Então é uma preocupação, né? Para quem vai executar. Muito legal, Gabriel. Eu queria mais uma vez agradecer você ter aceito esse convite, tá? É muito prazeroso para a gente poder trocar essas ideias, né? Sim, com profissionais legal. que também atuam em áreas próximas da gente aí. Lembrando que o Instagram do Gabriel, da Docman, né, da empresa dele, vai estar nos nossos descrições aí, nas legendas, tá? Dos vídeos, né? Quem quiser também ter a curiosidade, tiver a curiosidade aí de conhecer o trabalho, quiser tirar alguma dúvida, alguma dúvida, legal. Uma pergunta aí, uma pergunta bem ousada agora. Você está aberto a alguns clientes aqui na região, alguma coisa assim? Podemos ver, sim, fazer algum estudo, né? Fazer o levantamento, alguma coisa que ele tem interesse, a gente pode ver sim. Legal. Mais uma vez contando aqui, a gente já tem essa parceria, né? Já trabalhamos juntos também, inclusive com alguns projetos recentes, né? A gente tem feito. O Arthur perguntou, telha embutida ou telha aparente? Qual é a mais barata? O telhado embutido, né? Em custo direto, o embutido ele é mais barato, porque você pode usar, por exemplo, a gente falou, a telha Brasilite, né? A estrutura é mais leve, em questão de custo geral, ela é mais... O embutido é mais barato. Embora essas peças, né, como a gente comentou aí, as calhas, os condutores, tudo... hoje tem um preço um pouco elevado, né? Essas tudo peças, que é metal, né? Isso, mas ainda assim ela acaba sendo um pouco mais barato, vamos dizer, né? A própria telha, ou a cerâmica, ou de concreto, né? Elas têm valores diferentes, claro, mas ela, no geral, ela é mais caro sim do que o... Se o seu telhado tiver muita... esse telhado embutido, mas você tiver muita água, muito recorte e troca de seção, você vai acabar tendo muita chapa, muita calha, muito condutor, que você vai ter que jogar de um para o outro. Ele acaba ficando, que a gente fala elas por elas, fica quase um custo de um outro tipo de telhado. Certo. Mas, num geral, ele é um pouco mais barato porque o peso dela é menor. Você vai economizar um pouco, você pode economizar um pouco na estrutura, né? Certo. Então, a carga de peso para pilar e fundação é um pouco menor. Então, num geral, você economiza um pouco, sim, mais com o embutido do que... Só que aí é uma outra arquitetura, então tem que entrar...
pô, mas era essa a ideia que eu tinha para minha casa? Era nisso que eu queria morar? O local onde vai ser construída aquela casa, né? Porque a estética, realmente, a arquitetura vai ficar diferente, bem diferente, bem né? diferente. Geralmente. É isso aí. Legal, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todo mundo, pelos comentários aqui, por interagir com a gente, né? E mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pela participação, tá? A gente não conseguiu ter a Flávia aqui, tenho certeza que ela ia agregar bastante nessa parte também, né? Que a gente é um pouquinho quadrado para falar disso, né? Mas ela teve um imprevisto e não conseguiu estar presente, mas tá ótimo. Nós vamos com certeza procurar mais oportunidades também para a gente trocar mais não só esse tema também, né? A gente trocar mais ideias, é isso que a gente quer demonstrar para o pessoal, que é para passar para o pessoal, né? Como algumas escolhas, algumas passar um pouco dessa experiência de obra que você tem, que a gente tá ainda adquirindo todo dia, né? Em cada execução e tudo mais. Todo dia. Isso aí. Gabriel, muito obrigado. Pessoal, uma boa noite. Tem algum recado, alguma coisa? Não, tranquilo. É só isso. Então tá bom. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite.